Daniel Garcia é um excelente dublador e ele dubla desde criança. E pouca gente conhece como Daniel Garcia e muita gente conhece como Glória Groove. Glória Groove, o Daniel, ele é dublador. Eu tenho uma parada legal disso aí, que é quando às vezes sai um nome de campeão, sai um campeão novo. Sim. E aí a gente não sabe direito como pronuncia o nome do campeão. Uhum. E aí o que a gente fala lá na narração é o que o Goku falar no vídeo de apresentação. Nossa, sim. É como a gente vai pronunciar. Era o campeão em destaque. Isso, exatamente. Então, eu não acho que a inteligência artificial vá roubar o meu emprego se eu for bom. Perfeito. Olá e boa tarde, fãs do esportes! Meu Deus do céu, meu coração. Saudade. Cara, sem sacanagem nenhuma, isso foi a minha adolescência inteira, tá? Irmão, meu Deus. Desculpa, gente, eu precisei pedir pra ele, porque olha a pessoa que estamos do nosso lado. O LOL do BR está entre nós, Gustavo Dócio. Muito bem-vindo. Estamos aqui. Obrigado. Bem-vindo, meu querido. A gente trouxe o Dócio aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre dublagem, que a gente vai falar de dublagem de jogos e queria trazer um profissional para brilhantar aqui o nosso X-Domion. E não só dublagem, como falar de voz num geral. Porque temos um dublador, um apresentador exímio, um narrador exímio e um professor. Então a gente trabalha bastante com voz, a gente usa muito essa questão. Então não só de dublagem vive o homem, também a gente vai conversar bastante sobre como a gente usa a voz num contexto artístico no geral, digamos assim. Legal. Apresentar um pouquinho o Dócio, né? Nosso Gustavo Dócio. Conta um pouquinho pra galera aí da sua carreira, seu início, como é que foi. Estão com tempo? Estamos com tempo, vambora, vai no seu tempo, na tua assim, moral. Se você não me conhece, você é novo demais, sabe? Se você me conhece como Dócio do CBLOL, você já tá ficando velho. E se você me conhece como LOL do BR, eu sinto lhe dizer, tá? Você já tá há bastante tempo na internet. Eu comecei minha carreira como LOL do BR, como criador de conteúdo de League of Legends. Depois eu trabalhei no CBLOL, né? No antigo CBLOL, Campeonato Brasileiro de League of Legends. Trabalhei lá como apresentador, que até então hoje é LTA Sul. Toda a minha carreira, todo o tempo que eu passou pelo Gruntar. O Gruntar esteve comigo durante todo esse tempo. A minha primeira narração profissional foi a última narração do Gruntar. Meu Deus, qual a sua história? Não, agora eu quero saber. Pelo amor de Deus, eu preciso saber disso. Eu narrei com o Gruntar, a gente começou meio-dia e terminou 3 horas da manhã. Meu Jesus. Num domingo. E aí eu falei assim, não, Gruntar... Pô, muito obrigado por ter narrado comigo, passamos esse dia inteiro cansativo e tudo mais. E ele assim pra mim, cara, obrigado, sucesso pra você, porque essa é a minha última vez. A gente narrava um campeonato chamado Go for LOL, né? Ouvi lendo. E era no dia inteiro, começava meio-dia, uma hora da tarde e ia até de madrugada. E a gente narrou também presencialmente. Sim, em 2013 a gente narrou junto. Então, assim, a gente vai seguindo um caminho paralelo, mas vira e mexe a gente se encontra de novo. E pra mim é engraçado também, porque eu narrei CBLOL nesse 2012, 2013, 2014, estava fazendo parte. Quando a Riot assumiu o show, né, assumiu o programa, eu acabei ficando de fora. Foi quando tu entrou como apresentador e eu fiquei de fora, né? Então foi um momento ali que tu estava mais inteirado nessa questão e eu acabei indo pro circuito desafiante, que depois virou o circuitão e tudo mais, né? Mas teve essa quebra aí. A gente tá revezando, né? Porque depois que eu saí, entrou você. Aí entre... Vamos mudar? Vamos ficar junto. Ah, melhor, né? Melhor. Não quero mudar, não. Tô de boa. Eu como fã quero as duas chances, porque qual que é muito interessante vocês comentarem de trabalho, que, pô, o trabalho de vocês entrelaçam e etc, e eu sou mero espectador, querendo ou não, eu sou uma pessoa que tava de fora, vendo, acompanhando vocês, admirando, etc, e eu achava muito interessante o carisma do Gruntar na hora de narrar, porque é um cara que sempre teve jargões, sempre teve o jeito dele, e o seu carisma como apresentador, de principalmente ser um apresentador pentelho. O que eu quero dizer com isso? E também fica a minha pergunta se era proposital. De ficar zoando o melão, de ficar cutucando o GSTV fazendo dancinha na ópera de arame. Sempre foi uma característica sua, tipo, foi proposital ou veio natural isso? Não, assim, essas coisas a gente nunca coloca muito no roteiro, não. A ideia é, tipo, deixar fluir, assim. De todo o período que eu tive lá no CBLOL, a gente foi desenvolvendo muito essa intimidade um com o outro, de saber o que funciona e também o que não funciona, sabe? A partir do momento que, tipo, tirar um sarro do melão acabou
passando do limite, a gente, opa, segura aqui, a gente não vai. Ao mesmo tempo que o GSTV, a gente podia tirar um sarro dele fazendo uma dancinha, pra ele tava tudo bem, a partir do momento em que, cara, esse fatídico dia em que o GSTV na Coreia, sozinho, me dança cara, ele me dança antes de mandar pro intervalo e eu não me aguento, mano. Esse clipe ele rodou por causa do Bronzil, então ele deu uma ressuscitada nesse clipe. Cara, assim, era impossível aquilo ser combinado, porque, e ao mesmo tempo o que me fazia dar mais vontade de rir era que o Melão tava do meu lado tentando falar, e ele tentava falar as coisas, e aí eu me segurando, porque eu ficava lembrando do GSTV dando um molejinho assim muito ridículo. Ai, cara, é muito engraçado, velho. Nossa, esse dia eu passei mal, só que assim, eu me sentia mal, que meu Deus, eu tô dando risada, o povo quer ouvir o negócio, quer prestar atenção, e eu rachando o bico. Aí é um momento que eu falo assim, olha, pra mim acabou aqui, eu vou me soltar, mano, não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. E aí o Melão começou a rir junto. Olha, foi um dia maluco, mano. Mas conta pra gente, isso é a parte de CBLOL e narrador, apresentador. Como que foi a transição aí pra essa parte de dublagem? Não é fácil, não é nem um pouco fácil. Mudar de carreira, bem ou mal? Eu mudei de carreira. E assim, lógico que já fica a lição de que não existe idade para você encontrar o que você quer fazer da vida. Começar uma coisa nova e você se jogar, assim, ao mesmo tempo que existem dubladores que começaram com 60 anos, sabe? Foi por acaso? Você sempre teve esse vozeirão assim? ou tipo, vou aproveitar a voz? Ou você já era uma coisa que já queria, que já pensava? A gente que sempre trabalhou com voz, a gente ouve assim, bem costumeiramente, que você tem uma voz tão legal, você podia virar dublador. É uma coisa assim. Porque é muito fácil a gente pensar nisso sem entender qual é toda a luta para você virar, de fato, se tornar um dublador profissional. Mas eu sempre ouvi isso, assim. A minha voz, eu fui trabalhando ela desde moleque, tanto é que no começo do meu canal ela era completamente diferente, era bem mais grave, forçada, assim. E aí... que inclusive esse é um trabalho nosso, que a gente usa como comunicador, a gente que usa a nossa voz. Sim. Esse trabalho de fono, esse acompanhamento com a fono é super importante. Assim, o trabalho do fonoaudiólogo, ele tem que correr junto com você para exatamente isso. Assim, é a minha ferramenta de trabalho, é a minha voz. Sim. Se eu não aquecer, se eu não melhorar, se eu não aperfeiçoar ela, um dia ela vai me deixar na mão. E eu não posso que ela me deixe na mão, ela é a minha ferramenta. Então, eu sempre tive, assim, essa vontade de fazer. A mudança para dublagem, sair como apresentador do CBLOL e começar a trabalhar como dublador, a minha vontade de ser dublador, ela sempre esteve presente. Eu sempre quis fazer isso. A vida calhou de eu virar apresentador do CBLOL, mas agora que depois disso que eu tive espaço para seguir para esse lado, eu falei assim, puta, é para cá que eu vou, sabe? Então eu comecei a me entender nesse meio e entender também quais são os processos, tanto burocráticos da coisa, mas todos os processos de você criar uma carreira como dublador profissional. Não é só falar assim, quero ser dublador. E aí encontra uma produção e vira dublador. Não é isso, tem um processo muito longo, mano, até você ser de fato um profissional da voz, né? Um artista da voz ou um dublador mesmo. Você comentou dos perrengues e etc. Eu acho muito interessante, porque aí fica a curiosidade para os nossos queridos ouvintes. Eu tenho uma relação de trabalho parecida. Eu queria ser dublador, só que aí eu caí para esse mundo de videogame, caí para esse mundo de esporte eletrônico e etc. E eu vivi bastante disso, tentei fazer faculdade de teatro, etc. Eu faço teatro até hoje, eu gosto bastante de trabalhar com os meus alunos, brinquei aqui de ser professor e tal, também trabalhar com a voz, mas eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos de teatro e tal. E aí a minha dúvida pro perrengue pra você ser um dublador, em primeira instância, você tem que ser um ator. Sim. Então o teatro palco, ele te conquistou, ele te comprou tanto quanto o estar num estúdio dublar, ou realmente o seu negócio é a parte da voz, a parte de ser um profissional da fala? O ponto que você colocou é muito importante, que todo dublador é ator, mas não necessariamente todo ator é dublador. Mabel César falou isso. Então, porque o trabalho de dublagem, ela é uma especialização dentro de um artista, de você ser um artista
cênico, em qualquer dramático, em qualquer outra questão. O palco, ao mesmo tempo que atores de teatro, de palco, são diferentes dos atores de teatro, de cinema, de TV, e o artista da voz também é uma dessas vertentes de você ser um artista. Então, é importante sim que a gente faça teatro para a gente entender como a gente usa essa voz e como a gente interpreta as coisas, porque por N trabalhos diferentes que você tem com a sua voz, todos eles, ou a maioria deles, vai exigir interpretação. Perfeito. E a interpretação você só vai aprender fazendo teatro. Estando no palco, descalço, preenchendo espaço, subindo e descendo. É isso aí, você tem que fazer isso, sabe? Você tem que fazer isso. Porque esse é o básico. A partir do momento que você sabe interpretar, é um dos pilares principais da dublagem, é você ter uma boa dicção, para você ser entendido. Na dublagem em específico, é você ter o máximo possível, o mais perto possível de você sincronizar com o que você está enxergando, com aquilo que você tá, com o que você está falando, com o que você está vendo. E o outro pilar, que para mim é o principal, é a interpretação. Sim. Qualquer um desses três que você tiver a menos, a dublagem que você vai fazer não vai sair perfeita. É que sem a interpretação, a voz parece fake, né? Parece falsa. Uhum. Se você não conseguir botar a tua alma, dar aquela interpretada maneira, a dublagem não fica legal. A voz sai, mas não encaixa com o personagem, não tem um ritmo, não tem aquela alma, né? Acho que é importante ser. É como se você assistisse um filme e você visse o ator atuando. E você olha para aquele ator e você fala assim, esse cara aqui, ele tá atuando. E aí você perde a magia, porque deixa de ser o personagem e vira o ator atuando. O dublador, quando ele não tem a interpretação, você ouve o dublador e aí você fala assim, esse cara tá dublando. Sim. Ele não é o personagem que tá falando, é o dublador dublando. Tanto que a gente tem aqueles memes das dublagens de Discovery Home and Health, de documentários, etc. Porque é a exigência do cliente, é a exigência dos estúdios. Então ele tem esse jeito que a gente percebe que está sendo dublado. Mas quando a gente tem um bom ator, um bom dublador, eu consigo pensar numa pessoa que ela começou como dublagem, a gente conhece ela mais como ator, mas ele continua sendo um excelente dublador, que é o Celton Mello. Eu gosto muito do Celton. Excelente. Ele começou como dublador e tal, e aí anos depois ele faz um Cusco, que ele traz uma interpretação, todo molejo, todo gingado, que eu arrisco dizer que assim, Nova Onda do Imperador pra mim só funciona em português. Eu preciso da Cuscotopia, que vem até com escorrega. Uhum. Assim, existem grandes nomes da dublagem que são excelentes atores. O Luiz Carlos Percy é um deles, que eu gosto muito, que inclusive ele tá atuando num filme recente de terror, produzido pela própria Jovem Nerd. Então, A própria carne, né? Isso. É um filme de terror que passa na Guerra do Paraguai e ele atua mesmo, né? Como ator, não só o trabalho dele como dublador. Mas, por exemplo, o Daniel Garcia é um excelente dublador e ele dubla desde criança. E pouca gente conhece como Daniel Garcia e muita gente conhece como Glória Groove. Glória Groove, o Daniel, ele é dublador. Ele dublou Patrulha Canina, ele dublou Aladdin agora no live action. Então, assim, existem bons dubladores que são bons atores, ao mesmo tempo que existem bons atores que se tornariam bons dubladores. Mas é uma especialidade, assim, é uma especialidade do teatro. E a gente tá falando tudo isso de dublagem, interpretação, o CBLOL foi na onda, mas esse aqui é um podcast de jogos e a gente quer trazer toda essa questão de dublagem para os jogos, para os games, né? Você tá acostumado, sabe qual é? Inclusive, não é dublagem no jogo, né? Qual o nome da dublagem nos jogos? Assim, a gente tem que ser um pouco técnico nesse sentido, principalmente a gente que trabalha com isso. A gente não necessariamente chama de dublagem, a gente chama de localização de games. Legal. A localização de games, ela é um processo maior do que o da dublagem. Maior, que eu digo, mais amplo do que a dublagem em si. A dublagem, ela vai ser um dos pontos finais do processo todo de localização. A gente chama de localização de games porque passa por todo um processo de adaptação daquele texto. E a gente também, quando a gente fala sobre a dublagem do game, né, a dublagem em si, ela é bem diferente de uma dublagem tradicional. Por exemplo, na localização de games, a gente não tem, na maioria das vezes, a gente não tem feedback visual. Uhum. A gente não vê boca batendo. É só o texto. É só o áudio. Só o áudio. É só o áudio e o texto, assim. Às vezes, não tem nem o áudio. Dependendo de como for, não tem nem o áudio. É só o texto mesmo. Assim. Uhum. Então, por isso que a gente vai para esse lado de localização, porque não tem o visual da dublagem, que é um ponto principal. Essa de você bater a boca da sincronicidade, não existe muito na dublagem, até tem,
mas não existe muito na dublagem, na localização de games, porque a gente não tá vendo nada. Sim, perfeito. Para mim, esse esquema da localização é muito importante porque é diferente de você traduzir. Eu gosto muito porque isso dá alma pro texto, pra fala em português. Porque, sei lá, se você só traduz, tem expressões que não fazem sentido. Sim. Ou tem expressões pra gente em português que são muito mais legais do que o que os caras usaram na gringa, né? Então eu gosto muito desse conceito de localização ao invés de tradução, né? E é interessante, eu só descobri que a dublagem de games era chamada localização quando eu estava estudando aqui para fazer esse podcast. Eu já tinha ouvido falar dessa palavra localização, obviamente, mas eu não sabia que a dublagem de games em si chamava localização. Descobri agora aqui na parada. E a localização de games em específico é muito interessante para essa parte de adaptação e etc, mas vou puxar um gancho do que o Dócio falou, de não ter a referência visual, de você não estar batendo boca. Eu lembro muito de uma situação do Injustice 2, que a gente tem Guilherme Briggs como a voz do Superman, ele é o Superman há muitos anos, e ele tem uma situação em que o Superman tá preso numa redoma, e o Bruce fala alguma coisa com ele, acho que ele precisa da ajuda dele e tal. E no texto original, na parte, o que deveria ser dito, era o Superman gritando Bruce, tipo, Bruce, 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 volta aqui. Só que aí, por não ter referência visual, por às vezes, talvez uma falha na adaptação, ou alguma coisa na direção da dublagem, etc. Literalmente o Superman ele bate e fica falando Bruce, Bruce, Bruce. E é o Guilherme Briggs fazendo isso. Então, eu acho que adaptar jogo é um pouquinho mais difícil. Fica a minha parte de entusiasta. Acho que é um pouquinho mais difícil do que você já ter um roteiro que passou por uma tradução para dublagem e você bater o lip sync. É um processo muito difícil. É muito difícil, cara. Sinto a dor no coração dele. Sinto a dor no coração. Nossa, flecha de guerra. É que você fica vendido, né? Sim. Você faz a dublagem. Você fica Exato. vendido. E assim, às vezes, é uma coisa que... às vezes a tradução, ela vem direto do cliente, assim. E aí foi o cliente que traduziu e às vezes ele usa um tradutor, sabe? Perfeito. E aí vem umas coisas meio tipo... My English is pig, sabe? Meu inglês é porco. Mas aí o problema não foi na tradução, na dublagem. O problema foi na localização. Isso, então. Aí, quando ele vem desse jeito... Então, aí o nosso trabalho, ele é quase que ao vivo. Então, quando vem uma frase dessa, a gente vai lá e muda. Aham. Nós, dubladores, nós temos autonomia de mudar um texto se aquilo encaixar e se o diretor achar que é viável e vale, e se depois o cliente falar, beleza, ficou legal, e passa. Às vezes dá pra gente escorregar uma coisinha que a gente gosta ali, e o cliente não viu e passou legal e vai. E é legal isso, porque dá o nosso jeito, sabe? O nosso carinho para aquela produção. Então, assim, o trabalho de, tipo, quando vem alguma coisa que passa, acontece. Quando vem alguma coisinha meio mal traduzida, meio erradinha e tal, a gente vai lá e arruma, fala com o diretor mudou o sentido, faz sentido ser assim e tal, e vai e muda essas coisas. Isso acontece. Acontece comigo às vezes quando eu vou gravar, a gente chama de off, né? Não é dublagem, mas eu gravo várias versões da mesma coisa em entonações diferentes e de maneiras diferentes, com palavras diferentes, e aí eu boto sempre tem um que você gosta mais, que acaba escolhendo o diretor, ou é o cara que tá ali comandando, mas eu gosto de fazer isso, né? Gravo algumas versões e torço para que eu goste mais passar. Então, na dublagem a gente tem isso também, mas isso já é conversado antes. Legal. Então, quando a gente recebe o produto, a gente acessa esse, como se fosse um banco de dados sobre como que é que fala cada palavra. Então, o nome do personagem, ele é Ash ou é Ash, aí todo mundo tem que falar desse jeito. Beleza, legal. Então, porque acaba acontecendo de alguma direção não falar sobre e fica diferente mesmo, assim. Existem obras tanto no cinema quanto nos games que acontece de ter um nome ali, o cara falou o nome da cidade de um jeito e era de outro, o outro cara falou de outro jeito. Acaba acontecendo. São produções muito grandes, assim, principalmente com games. A localização de jogos, uma das principais diferenças da localização de jogos para dublagem é porque tem muito mais gente envolvida. É você pegar projetos que tem mais de 100 vozes diferentes que você tem que fazer. Legal. E é muito maior também do que você dublar um filme, né? Por exemplo, o número de horas ali, de falas, é muito maior. É porque, além disso, ele é um trabalho muito técnico.
extremamente técnico. Na dublagem, você consegue dublar aquela voz, deixar passar um pouquinho e aí dar uma arrumadinha aqui, joga para um canto, dá um jeito, o técnico vai arrumar para você e dá certo. Algumas localizações de games não tem o que fazer. Você tem que começar fazer um sound sync. Então você começa quando o cara começa e termina quando o cara termina, e você tem que pausar quando ele pausar, porque quando jogar no jogo aquilo lá vai fazer sentido. Então a gente tem que fazer isso sem ter nenhum feedback visual. A gente fala mais ou menos 2.000 palavras por hora, sabe, por hora trabalhada, então é bastante coisa. É até mais, tem gente que faz bem mais do que isso, de palavras por hora, assim. Então, o trabalho da dublagem com o trabalho da localização de games, apesar de estar ali dentro desse espectro de artista da voz, ainda são trabalhos bem diferentes. Eu vejo que a dublagem, ela é bem técnica, muito técnica. Eu acho muito interessante você trazer essa questão do artista da voz e etc, porque o Gruntar, ele trouxe a experiência dele como narrador, de gravar off, de fazer esses bastidores, etc. E eu acho muito interessante que, querendo ou não, os trabalhos aqui, eles meio que se misturam de vocês dois, porque o apresentador, ele vai ter uma ponte ali com alguma coisa que você aproveitou da época de CBLOL pra trazer pra dublagem, e o Gruntar, o que eu consigo pensar muito nele como narrador e dublador, é a questão do dar uma emoção, de dar uma entonação. Aí a minha pergunta, ela vai meio que dupla, porque tem toda a questão da interpretação, às vezes você tem que ter o personagem que ele tá muito feliz, que ele tá chorando, e aí você vai ter uma play do tipo, meu Deus do céu, a Kabum está ganhando da Alliance, essa é a primeira vitória do Brasil num campeonato mundial, e eu tenho que demonstrar empolgação, eu tenho que demonstrar esse sentimento aqui. Como que funciona essa questão realmente da interpretação e passar o sentimento, tanto pra dublagem e apresentação, quanto pra narração? Tá, então, pra mim é muito fácil. Porque eu tô hypado junto, cara. Eu tô torcendo junto. Ali é uma situação que você tá narrando, tá trabalhando, mas ao mesmo tempo o League of Legends é a minha vida. E ver um time brasileiro ganhando lá fora é muito maneiro. Então eu tô ali como torcedor também. E aí isso é engraçado porque hoje em dia eu tenho muito mais controle da minha voz. Mas naquela época lá, mais de 10 anos atrás, cara, saiu tudo esgaçado. Quando eu escuto a narração, hoje em dia, quando eu escuto, eu acho horroroso. Falo, meu Deus, que trabalho horroroso que eu tava fazendo nessa época. Mas era ali na emoção do momento. E tava chorando, e tava empolgado, e vambora. Então, isso pra mim é fácil. É engraçado você perguntar isso, porque eu vou dar até uma coisa que eu tenho, que eu adoraria ser dublador. Legal. Mas eu não tenho o lado artístico, eu não tenho o lado do teatro que você está falando. Eu sou jogador de RPG, faço uma outra interpretação porca ali. Mas eu não tenho essa vibe de conseguir estar parado, olhando sério e botar uma entonação diferente. Eu consigo fazer uma entonação, obviamente, mas se eu fosse fazer uma dublagem, ia cair naquele caso de que eu não sei interpretar. Porque aí é uma outra dúvida. Beleza, quando é a Kabum vencendo da Alliance é fácil. Eu não tô interpretando. Mas e quando é um Brasil sendo eliminado e você ainda precisa falar que o time tá jogando bem, que o negócio... Mas isso a gente não faz. Internacional não, mas na LTA acontece. Você tem que ser imparcial na LTA. Na LTA eu sou imparcial. Mas isso também é fácil pra mim, eu não torço pra ninguém. Junto. Eu real não torço pra ninguém. Quando é o Brasil jogando lá fora, beleza, eu tô torcendo pro Brasil. Mas quando é o campeonato interno, eu não torço pra ninguém. Então eu tô narrando normal, quem tá jogando bem, eu narro bem. Quem tá jogando mal, eu falo mal. E às vezes até dá uma confusão na galera que escuta, porque a gente tende a exacerbar as boas jogadas. Sim. Então, se alguém tá jogando bem, eu vou estar falando bem desse time. E o outro time provavelmente não tá jogando bem, aí o torcedor desse time fica chateado. Pô, não tá, só fala do outro. Cara, teu time não tá fazendo nada, o que eu posso fazer? Né? Tem um pouco disso. Mas, de novo, não tem interpretação aí. Então é fácil pra mim. Quando vai pra interpretação aí, me arrebenta. Então, eu acho que a gente está muito junto nesse critério, porque, assim, eu entendo que é fácil de você acessar esse lugar, porque pra gente já é natural. Então, a gente passou tanto tempo praticando o hype, o Gruntar é um mestre em praticar o hype. É, isso. Então, assim, quando chega no momento que há necessidade do hype, aquilo lá já é um fácil acesso para você. Já tá no sangue, né? Aqui eu sei onde que eu tô. E essa é a palavra que eu vou usar. E é aqui que eu vou forçar mais ainda pra galera que ouvir falar, caramba, foi aqui que ele falou. Isso pra gente acaba se tornando natural. Esse acesso, assim. Mas são muitos anos de prática até isso se tornar uma coisa bem mais simples. Pra mim, ainda na dublagem, esse acesso... ele é muito técnico, a gente
tem essa questão da interpretação. Então, quando eu tô dublando um personagem que tá chorando, eu não necessariamente preciso chorar. Mas, até porque se eu chorar, ninguém vai me entender. Então eu preciso chorar com que me entendam. Então, o que eu preciso fazer para parecer que eu tô chorando e as pessoas me entenderem? Então é nesse mesmo lugar, assim. Eu preciso acessar o meu estofo, acessar todo o meu banco de dados que eu tenho na minha cabeça. O que eu tenho que fazer no meu rosto, com a minha voz, para aquilo sair parecendo que eu tô chorando. Interessante. Então, esse processo tem que acontecer assim, que são 20, a cada 20 segundos é um anel que a gente chama. Então, se eu passo um anel de um personagem chorando, eu tenho 20 segundos para fazer esse cara chorando. E às vezes é assim, assiste, legal, ensaia, legal, valendo. Sim. Então, e às vezes não tem nenhum ensaio. Então, assim, esse acesso ele tem que ser cada vez mais natural. Bons dubladores, excelentes dubladores, fazem isso de uma maneira natural. Excelentes narradores raicam a parada de uma maneira natural, entendeu? Então, é nesse sentido, assim. A gente tem que ficar o tempo inteiro pensando até o momento que a gente nem precisa pensar mais. Vira memória muscular. Chorou? Sorriu? Sorriso na voz. Então tem que falar sempre assim, sorrindo na voz, sabe? É esse tipo de coisa. Sussurra, mas sussurra sendo entendido. Chora, mas sendo entendido. É uma parada técnica. Mas como a gente passa tanto tempo fazendo, fica fácil. Parece que é fácil, mas não é. Justo. E muito legal você comentar isso do acessar um lugar e conseguir fazer essa interpretação e tal, porque a dublagem era muito facetada, a gente conversou sobre as adaptações, etc, a gente tá conversando bastante sobre voz, mas dentro da própria dublagem tem uma interação que eu particularmente acho muito interessante, que é quando você tá dublando e quando você tá fazendo o que a gente chama de voz original. Você passou por essa experiência, você tem um personagem dublado, inclusive eu acho que você tem um personagem que é uma dublagem difícil, que é numa língua asiática, então você tem um retorno de língua asiática pra fazer a dublagem e você fez uma voz original para um jogo. Então você teve essas duas experiências. Sobre essa questão que você falou do idioma original, a gente normalmente ouve o idioma original tanto na dublagem convencional quanto na localização de games. E quando a gente tá interpretando uma localização de um jogo chinês, a gente vai ouvir o cara falando em chinês. Eu não entendo nada de chinês. Como assim você não entende nada de chinês? Eu sei falar ni hao, xie xie e fapiao, que é recibo. Bem mais do que eu. Calma, por que você aprendeu recibo? Porque eu pegava táxi lá. Ah, justo. E aí eu precisava pegar o recibo pra ter o reembolso. Perfeito. Então eu só sei ni hao, xie xie e fapiao, que é recibo, só. Então, quando você ouve na voz original, né, aquele idioma original, às vezes você não entende a coisa. Às vezes a intenção o idioma, ele trabalha de um jeito diferente. A gente tem uma tendência, o português, a gente sempre termina as frases falando pra baixo. Sim. Então é sempre pra baixo. No inglês, eles sempre terminam pra cima. Só que a gente não fala pra cima. E aí fica cantado, que a gente chama. É a voz cantada. Então, por quê? Porque se você segue o original, fica muito difícil nesse sentido. O trabalho de voz original, ele é muito mais comum lá fora, porque nós somos, né, dubladores, então a gente pega o trabalho original criado lá e a gente dubla. A voz original, ela não é um trabalho tecnicamente de dublagem, ela é um trabalho de um artista da voz. Então, quando você pega o desenho Irmão do Jorel, ele foi um trabalho, ele não foi dublado, ele teve vozes originais. Então, aqueles artistas deram a voz àqueles personagens. O meu trabalho, eu tenho um trabalho de dublagem num anime chamado Elusive Samurai. Eu apareço bem no comecinho, inclusive. Foi até bem difícil da galera me identificar, porque a voz tá bem diferente. Legal. E eu tenho um trabalho também com voz original num game chamado Mark of the Deep, que é um jogo nacional da Mad Mimic. E foi um trabalho muito legal, assim, porque a voz original é um outro plano, é outra esfera. Lógico que você ainda, como artista da voz, você ainda tem que interpretar, você ainda tem que ser entendido, tudo isso tem que acontecer. Esse pilar, ele vai acontecer para sempre. Mas na voz original, você não precisa ficar pensando muito em sincronia, o tempo do personagem. É o jeito que você quiser. Você tá dando vida, né? Isso. A vida é você que tá dando, você que tá criando. Você olha para aquele personagem e, assim, às vezes você recebe uma série de imagens sobre o personagem, às vezes você recebe uma imagem só, com 2 frasezinhas, e aí você olha para aquele personagem e fala assim, eu acho que esse cara tem essa voz. Só que o trabalho do artista da voz
não é isso, não é só isso. É assim, eu acho que esse cara tem essa voz, mas eu acho que esse cara também tem essa voz. E eu acho que esse cara tem essa voz aqui também. E aí você manda 3, 4 opções, e aí o diretor fala, essa segunda aqui pra mim foi a melhor, vai ser essa. E aí você vai lá e faz a partir dessa. Você consegue fazer essa até o final? Porque às vezes os caras inventam uma vozinha desse jeito, e aí você não sustenta. Então você precisa sustentar essa voz até o final do projeto. Legal. Isso serve tanto para qualquer trabalho como voz original, seja em produção audiovisual, quanto audiovisual interativo, né? Com games também. O meu trabalho com Mark of the Deep foi muito legal porque eu pude colocar a voz que eu quis naquele personagem e ela super encaixou e ficou muito legal, assim. Foi um trabalho que foi muito bacana de fazer. Acho que o difícil é esse, né? Você ter uma voz que encaixa. É. Porque, por mais que em alguns momentos seja legal você ter uma voz inusitada, sei lá, um cara fortão tem uma voz fininha. Uhum. De vez em quando é legal. É legal. Mas eu acho que, de modo geral, você tem que encaixar, né? Sim. E aí, eu acho que é uma dificuldade você fazer a voz encaixar com o personagem. E também vai muito do seu feeling como artista, como ator, de você entender qual que é a parada daquele projeto que você tá fazendo. O grandão com voz fininha, dependendo do jogo, encaixa super legal. Uhum. Dependendo do jogo, fica nada a ver. Beleza. Vai ficar forçado. E aí vai muito para um lado de que quebra essa imersão de quem tá assistindo. Aí ferrou, né? E aí você ouve o dublador dublando. Perfeito. Você ouve o ator atuando. Que é o que a gente mais tenta evitar. A gente quer que você me esqueça lá, ouça a minha voz e a minha voz é aquele personagem. Já que estamos falando desse tipo de coisa, eu vou puxar alguns jogos aí que tivemos Legal. dublagens primorosas, né? Dá pra gente citar alguns jogos. Sim. Eu acho que o The Witcher, a gente falou um pouquinho de The Witcher, a gente sempre fala de The Witcher aqui, porque é um jogo... Viram mexer Baldur's Gate, The Witcher, Darkest Dungeon... Baldur's Gate não tem voz de... Baldur's Gate é uma dó que não tenha. Mas os atores de voz de lá são excelentes. Excelente, maravilhoso, maravilhoso. Mas não teve a localização para o português. Não. The Witcher teve, vai. Teve The Witcher em português e é muito boa a localização. Sim, e eu acho muito maneiro, para além de quando a gente tem uma boa localização, que é o caso do The Witcher, que ele consegue ter bom dublador, bom ator, é quando a gente tem uma localização e ela consegue trazer uma característica nova pro personagem, que eu estou pensando. Cyberpunk 2077, com um personagem específico, o Zob. Eu lembro do Azaghal comentando que ele foi convidado para dar voz ao Ozob, que é o personagem dele, a criação dele. E quando ele chegou no estúdio para dublar, ele tava com a voz original do ator que tinha feito americano, gringo e tal, e com texto. Ele olhou pro texto e falou, o Ozob não fala assim. O Ozob não é assim. Posso tentar do meu jeito? Aí o diretor de dublagem falou, acho que era o Márcio Garcia ou o Ricardo Júnior, um dos dois, eu não vou lembrar quem era. Mas ele virou e falou, não, pode fazer aí, o personagem é seu. Ele deu a primeira fala, o diretor falou, faz desse jeito. Eu não vou dar o dedo, eu não vou encostar, faz o seu jeito. Ótimo. E aí quando a gente encontra o Ozob no Cyberpunk 2077 com a voz do Azaghal, é uma coisa muito maneira. Você tem algum assim que você... Cara, eu tenho bons nomes, assim, de dublagem. Eu acho que foi isso. Eu acho que pra mim, eu já falei dele aqui hoje, que é o Luis Carlos Percy. Pra mim ele é sensacional, ele faz o Joel do The Last of Us e ele é impressionante. The Last of Us. O que o Luis Carlos Percy faz é um trabalho absurdo, tanto ele como o Joel dentro da série, mas também no game é sensacional, e eu acho que esse jogo pede esse tipo de profundidade, sabe? Ele precisa que tenha esse nível pra você se jogar naquela história e chorar muito e sofrer demais, porque é sobre isso que o jogo se trata, sabe? Outro dia eu dei um hate danado aqui do The Last of Us. É uma história emocional, mas você tem que jogar com um personagem que você não quer. Então, Não recomendo, não joguem The Last of Us. Escuta a dublagem, não joga. O 2, o 1 é muito bom. O 2, não joga. A gente vai fazer um repeteco do... Não. Parei. Pode Tá. continuar, por favor. O Rossato também é um baita dublador. O trabalho dele, assim, pra mim, o que mais me pega é o Atomic Heart. E olha que eu nem gosto muito da história do Atomic Heart, tá? Justo. Eu acho muito cansado, é um clichê, é horrível. É muito ruim. Mas o Rossato é maravilhoso, assim. Ele coloca a diversão que aquele projeto precisa ter. Ele deixa tudo muito mais leve. A voz dele é sensacional. Eu gosto muito também do Mauro Ramos. Mas eu acho que o casting que é de ouro é o trabalho com os jogos da Riot, assim. O Valorant e o League of Legends são sensacionais. Todos os trabalhos
todos aqueles dubladores. E quando um fica meio fora, os caras vão lá e dão uma apertadinha, sabe? Eu lembro que... Eu não vou saber quem é, pelo amor de Deus. Lembra que a narradora do CBLOL, de Summoner's Rift, era outra, né? Mudou, né? Mudou. É verdade. Mudou porque ficou muito fora. Ou até mesmo a voz do Lee Sin, a primeira voz... Eu não sei nem se era o Wendell Bezerra que fez a primeira voz do Lee Sin, mas a primeira voz do Lee Sin era um velhão, assim, era uma voz de velha. Era muito esquisita. E aí depois entrou o Wendell e ficou maravilhoso. Eu tenho uma parada legal disso aí, que é quando às vezes sai um nome de campeão, sai um campeão novo, Sim. e aí a gente não sabe direito como pronuncia o nome do campeão. Uhum. E aí o que a gente fala lá na narração é o que o Goku falar no vídeo de apresentação Nossa, sim. é como a gente vai pronunciar. Era o campeão em destaque. Isso, exatamente. Que quem dubla, quem faz o off, né, é justamente o mesmo dublador do Goku. É o NPC. E aí, por exemplo, Kissante. A galera, todo mundo chama de Caçante. Isso. A comunidade chama de Caçante. Aham. Só que o Goku fala Kissante, então a gente fala Kissante também na narração. E aí a gente vai por aí. Eu lembro dessa época aí, porque nesse tempo que eu comecei a narrar, porque antes de apresentar o CBLOL, eu narrava também, né? Eu narrei junto com o Gruntar. Então, a gente narrava e, por exemplo, o Urgot não é o Urgot. Originalmente é o Urgot, que nem o Shinzal, né? Que é Zinzal. Sim. A gente não fala Zinzal, Mas não tem Shinzal. E assim... Ficou, e tá aqui, ó, já era, tá cravado. É Shinzal e é Urgot e pronto. E tá aí até hoje. E tá até hoje. E é muito curioso porque a gente que é do LoL, a gente que tá nesse universo Riot, tem essa referência auditiva do Wendell, tem essa referência auditiva do Goku. Eu lembro que eu fui gravar uma análise de coleção de Legends of Runeterra com um colega meu, o Elba do Fazendo Nerdice, e ele não é do meio do LoL, não é do meio da Riot, não conhece nada, só que ele é muito do card game. Então ele gostou do jogo e tal. E eu lembro que durante a gravação, a piada é que eu corrigia ele todos os campeões. E eu lembro que ele ficou muito encucado com o Sion. Ele abriu a carta, Sion, é Sion, ele. Não, mas isso nem faz sentido, a gente meteu. Mas é Sion, cara, tipo, é o jeito que a gente acostuma chamar, é o jeito que a Riot dá essa nota, digamos. Falar que tem uns que dá confusão até hoje, Syndra e Syndra. Aí, Ele sai, né? Aí cada um fala do seu jeito e vambora também, ninguém fica de neuro. Mas uma dublagem assim que também tá dentro da Riot, que pra mim eu tenho que mencionar ela, que é a Thaís Durães, Sim, que é a Sage, que é a Sage do Valorant. E ela é uma artista assim absurda, sabe? É muito legal. E é legal ver o tipo de artista que assim como a Tá que é esse artista que também é um entusiasta do game. Legal. Sabe? Que é o cara a pessoa que gosta de jogar videogame, que é a pessoa que gosta desse mundo, e quando pega um trabalho desse, cara, pra gente é muito legal. Eu fico que nem uma criança, assim, ó, eu vou fazer personagem. Ah, mas o seu personagem é um NPC, tudo bem, mas vai ser um baita NPC. E quando aparecer eu vou ficar do lado dele, eu vou ouvir ele falando o tempo inteiro. É esse sentido, assim, é muito legal. Eu sou colega da Thaís, eu já tive a oportunidade de entrevistar ela e etc. E eu perguntei sobre como foi a sensação dela fazer a voz original da Catarina. Ser convidada pra fazer o Tekken, a voz original. Ela, não, foi mega divertido, eu já conhecia Tekken, aí o pessoal foi me ajudando, e depois ela acabou entrando pra FGC aqui de São Paulo, ficou amiga dos meninos que competem, que jogam Tekken, ela realmente é bem ativa nessa comunidade de Tekken, e tipo, é a Catarina que aparece nos eventos de Tekken porque ela curte jogar Tekken. Cai um pouquinho no que eu tava falando da narração, eu acho, porque você gosta daquilo, você vive aquilo. Então, quando você vai fazer um trabalho em cima do que você gosta, do que você vive, sai muito melhor, sai mais tranquilo, mais de boa. E também não é só a Riot que faz esse tipo de coisa, né? A gente tem outras publishers que ela tem muito carinho com a localização. Eu gosto muito da Warner, o trabalho que a Warner Bros. Ela faz como cliente mesmo, de querer adaptar, de querer manter vozes originais. Eu lembro muito do Multiversus, eles fizeram o máximo possível de manter as vozes originais, os dubladores que estão no nosso imaginário, digamos assim, pra cada personagem do jogo, e é um roster que vai do LeBron James pro Rick and Morty, então realmente foi um baita de um trabalho de dublagem bom. O próprio Injustice, que eu dei uma comentada, que tem essa barrigada do Briggs, mas cara, é um filme quase aquele jogo, tanto um quanto dois. Os cutscenes dá pra literalmente montar uma história cinematográfica, e a dublagem é muito boa, os dubladores estão mandando muito bem. O Mortal Kombat também vai seguindo nessa linha, apesar de uma barrigada no 10, que eu acho que eu vou equalizar sua cara. Esse aí é complicado. Mas aí, isso é muito complicado, cara. Você tá falando da Peach, né? Que chamaram a Switch pra fazer a dublagem. É engraçado, porque assim, ó, eu vou dar meu depoimento. Se me chamam pra fazer um trabalho, eu vou lá e vou fazer o trabalho.
Uhum. Eu tenho filho pra cuidar, cara. Eu tenho coisa pra pagar. Então, a Peach tem menos problema do que eu, provavelmente, mas ainda assim é trabalho pra ela. Isso. E de repente é uma coisa que ela queria fazer e tal. Eu não acho que é culpa de quem fez, não acho que é culpa dela, eu acho que é mais culpa de quem convidou. Assim, alguém vai ter que receber essa culpa aí. Sabe? Alguém tem que receber essa culpa. E eu não acho que seja da Peach. Sim. A Peach, e nem não só no sentido do tipo, me convidaram, eu fui lá e fiz, porque pode ser que tenha, como eu não tenho muito detalhe sobre isso, assim, até porque eu acho que a única pessoa que pode saber é quem tava lá, né, de verdade como que funciona, mas, assim, não dá pra saber o quanto que foi, por exemplo, má vontade dela trabalhar. Eu, particularmente, acho que é só desconhecimento mesmo, sabe? Sim. Ela, assim, quando a gente chama esse tipo de convite, a gente chama de Star Talent, né? São as pessoas que não são dubladoras, são convidadas a trabalhar como em dublagem. Então, quando a gente faz trabalho junto com o Star Talent, ela é um pouco mais difícil no sentido de você buscar essa interpretação. Sim. Porque a Peach, ela é uma artista. Perfeito. Da voz, que usa a voz dela, mas ela não necessariamente é nesse lado de artista da voz. Ela não é uma atriz. Vai cair o que eu tava comentando. Eu consigo narrar, mas se eu tiver que interpretar, ferrou, não vou conseguir, não vai sair legal. Então, mas aí, isso dá pra ser resolvido com uma direção boa. Ok. Sim. Legal. Sabe? Então, se você tiver um baita diretor junto com você, ele vai saber te colocar no lugar em que você, ou pelo menos fazer você acessar esse lugar que seja mais fácil de você interpretar e essa dublagem sair legal. Eu acho que no caso da Peach, o que eu consigo sentir, assim, analisando muito por fora, é que ela ficou meio perdida. Ficou vendida. Ela ficou meio que sozinha, e aí o vou equalizar sua cara não tinha nenhuma intenção, porque também na localização de games a gente tem essa... a gente ouve o original, e às vezes a voz original foi alguma coisa muito pra baixo, assim. Sim. De uma ameaça quase que particular, sabe? Eu vou acabar com você. Legal. Só que aí quando joga pra ela eu vou acabar com você, ela vai e aí o cara fala assim, só que você fala, eu vou equalizar sua cara. Isso tem cara de que deram esse texto pra ela. Isso. Aí ela tá assim, eu vou equalizar sua cara. E aí fica horrível. Horrível. Fica ruim mesmo. E aí, então, só que alguém tem que levar essa culpa, porque chegou no diretor e o diretor falou, tudo bem, mandar para um cliente. E o cliente falou, legal. Publica. E isso que eu ainda acho que a Peach desses exemplos ruins brasileiros é o menos pior, porque a gente tem que lembrar do Roger, o traje a rigor em Battlefield Hardline. É sofrível ouvir o Roger naquele jogo. É ruim. Então, aí... É terrível, gente. Foi muito sincero, isso é ruim. É muito ruim. É ruim, assim, Luciano Huck no... Enrolado, sabe? É ruim. É ruim ao ponto de você ouvir o ator, o dublador dublando, a pessoa dublando, no caso. Então, quando você ouve o Roger, você sabe que é o Roger, ele tá lendo um texto, cara. E aí você tá assim, ruim mesmo. Mas não era isso que eu queria. Eu queria estar lá na guerra, explosão, fugindo, urgência, não um texto. E aí o cara tá assim, vamos, pessoal, precisamos fugir. E aí você fica... Tem uma fala dele do arroz e feijão que é uma coisa terrível. Horroroso, é horrível. Eu acho que isso cai muito no que a gente vem comentando sobre alguns jogos que são mal dublados, né? Que não fica legal, que a localização é uma porcaria. Tem um do Max Payne também, não é? O do Max Payne chega a ser cômico. Que é horroroso. É horrível. É horroroso do Max Payne. É horrível. Mas assim, também existem alguns outros casos, e aí é uma questão mais... de dentro, de, por exemplo, escolherem estúdios de dublagem que não estão tão acostumados a receber esse tipo de projeto. Certo. Quando a gente fala de dublagem no Brasil, a gente ainda tem muito esse eixo Rio-São Paulo. São os dois maiores polos de dublagem hoje no Brasil, mas assim, aparecem em outros lugares. No Sul tem aparecendo em alguns lugares, na região Nordeste também tem alguns estúdios que são muito bons, mas quando a gente fala do grande expoente aí de dublagem no Brasil é Rio-São Paulo. Mas já existem alguns trabalhos, eu particularmente não gosto da dublagem do Assassin's Creed do Origins. Eu acho que é o Origins, que é no Egito. Ela não é ruim ao nível
Roger, pelo amor. Roger, pegou. Não é. Mas o que Mas ela, tecnicamente, eu consigo avaliar que ela tecnicamente é ruim, assim. Ela falta muita interpretação. E algumas outras coisas que é uma falha muito grave, que escalaram mal. E isso é problema. péssimo. Sim. Que é assim, um personagem tem até uma criança que é um bebezinho. E aí, quem colocou a voz, dá pra ver claramente que é um adulto fazendo voz de bebê. Perfeito. E aí isso mata o personagem. Mata a imersão. Muito ruim, fica muito ruim. Então, assim, a falta de interpretação, esse tipo de coisa, a gente consegue dar uma arrumada se tiver uma direção bacana, se tiver uma experiência legal acontecendo lá. Que não foi o caso. Eu ainda acho que a interpretação daquele Assassin's Creed tá bem ruim. Tanto é que eles mudaram, depois eles trouxeram pra cá, pra São Paulo, fez São Paulo-Rio. A partir do Odyssey já começa a ficar muito boa. É que anteriormente, no Syndicate, nos outros jogos do Assassin's Creed, tão boas, mas particularmente do Origins, foi muito ruim. E se eu não me engano, ela foi feita no Sul. Foi Paraná, Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. Então foi meio fora do eixo e foi feito por uma galera que tá começando, ou era uma galera que não tinha experiência pra área de localização de games, sabe? Fica bem esquisito. Acho que é muito parecido com qualquer profissão. Quanto mais experiência você tem, quanto mais conhecimento, vai saindo melhor, né? E eu acho que foi essa localização de games, acho que foi uma coisa que foi melhorando muito com o passar dos anos. Sim. A gente tá falando do Max Payne aí, mas é um jogo antigo, já é um jogo bem velho, né? Acho que a galera foi tendo essa vibe de fazer realmente a localização, fazer as adaptações necessárias, os atores, os estúdios vão ganhando experiência. Dentro de uma própria franquia isso acontece. A dublagem brasileira, nossa Assassin's Creed 3, tem uma fase que você tá passando com Desmond no Brasil, ela é sofrível. Horrível. Mas aí, ao longo do tempo, vai melhorando a dublagem, então até mesmo dentro de uma própria franquia a gente consegue ter essa melhora. Tem até essa questão de você aprender e saber adaptar, porque tem uma grande diferença de idiomas, vai. Sim. De número de palavras. Então, às vezes fica meio esquisito, porque tem idioma que você tem um monte de palavras para falar um pouquinho que é em português. E às vezes é o contrário também, né? Sei lá, português é muito mais longo que inglês, por exemplo. O linguista aqui afirma, é literalmente isso. A gente costuma brincar na Universidade de Letras que o inglês é uma língua preguiçosa. Toda a informação que você precisa tá no começo da frase e ela vai ser o mais curto possível. E a gente que é brasileiro ama enrolar. Então, quando a gente vai falar com alguém, uma pessoa formal, digamos assim, muitíssimo boa tarde, caro senhor, alguma coisa, venho por meio, deixe notificar que... No caso do inglês eu quero isso, ponto final. Uhum. Aí, como é que faz isso, cara, pra fazer essa adaptação aí e não deixar a dublagem, a localização ficar ruim? Assim, indo muito nesse gancho, primeiro, a localização de games, ela já tem aqui no Brasil desde a década de 90, de um começo bem pequenininho, tinha muito jogo de point and click da LucasArts. Sim. Tem vários jogos que estão localizados em português e, de fato, a gente passa por essas pedradas aí no meio do caminho, com esse Max Payne, com essas coisas que, de fato, é uma experimentação, né? A gente está tentando entender. E indo muito por conta desse idioma, assim, por essa barreira do idioma, a gente tenta se adaptar ao máximo que a gente pode. Como que a gente, como dublador, vai conseguir passar por um grande desafio, que é a palavra tool. Tool é ferramenta. Perfeito. Como que eu vou bater uma boca lá na hora de falar, que o cara fala tool e eu tenho que falar ferramenta? É por isso que cop virava tiras, por exemplo. A palavra tira nasceu exatamente por esse lado, porque as pessoas em inglês falavam cop e a gente não tinha o que falar. Cop não encaixa policial. Não dá. Então vai ficar muito esquisito. Aí inventaram esse tira. A gente tenta dar uma adaptada em cima disso. Na dublagem tradicional uma parte um pouquinho mais desafiante assim, desse lado, mas na localização de games é mais fácil, porque existe um tipo de localização que a gente chama de wild, que é na tradução literal é a dublagem selvagem. Que é assim, você recebe às vezes você recebe só o texto, ou você recebe o texto e a onda, né, a voz do original, e você não tem limite para você falar aquela frase. Então, se o cara falar, sei lá, get that tool, e você fala, pega aquela ferramenta, você pode demorar o tempo que você quiser. Porque às vezes a boca do cara não tá aparecendo, às vezes é um NPC, às vezes é voice over, às vezes tá aparecendo lá. A maioria das vezes vai ser por ali.
Quando a gente já começa a ir para umas outras técnicas de STC, né, que é o TC10, que são outros tipos SS, são esses outros tipos de dublagem que você precisa sincar a onda, aí sim... Aí é difícil. Aí é a bucha. apertada. Aí é a bucha. Porque aí você vai ter que encaixar quando o cara... A parada mais técnica, mais difícil da dublagem, por isso que o idioma, a gente não pode se deixar guiar pelo idioma original, porque na localização de games, ela funciona assim, ouve e faz. Então você ouve o original, toca um bip na tua orelha e você fala. Toca um bip, original, bip, fala. Bip, Meu original, Deus, bip, fala. E assim, ó, Que loucura. sem parar, uma atrás da outra. Então a gente vê uma lista de coisas e assim granada. Então granada. Aí você ouviu o original. Granada. Granada. Você tem que falar 5, 6, 10 vezes a mesma palavra. Por quê? Porque em uma produção audiovisual, você está ouvindo aquela frase, a partir do momento que eu terminei de falar aquela frase, muito provavelmente você não vai ouvi-la nunca mais. No game, não. Isso. No game você vai ouvir a mesma frase quantas vezes tiver que ser necessário ouvir, e às vezes você ouve porque você quer. No LOLzinho você manda um taunt lá e ouve o cara falando, você quis ouvir aquela frase de novo. Então a gente tem que... Esse é um trabalho que é muito importante pra gente. A gente tem que tomar muito cuidado para não ficar tudo igual, essa musicalidade, que legal. e a gente não pode pegar essa musicalidade do original. Sim. Porque o idioma original tem outro lugar. Termina pra cima, o chinês fala de um jeito mais rápido, o coreano, por exemplo, dublar a partir do coreano é terrível. Imagino. Porque oi pra gente é annyeonghaseyo. Aham. Como que eu vou falar tudo isso? Então tem que ser oi, tudo bem. Oi, Como vai? Legal, legal. Acho que quando você precisa crescer é mais fácil, né? O problema é quando você tem que diminuir. Diminuir. Mas uma coisa que eu achei muito maneira, você quer me dizer que toda vez que eu jogo uma granada, não é o mesmo áudio. Tem diferenças. Depende da Se produção. foi bem feito, se foi bem feito. Uma hora vai ser granada, granada, Isso. granada. E aí vai mudando durante o jogo ali. Cara, que maneiro, não sabia disso. Sabe por quê? Porque se for o mesmo áudio, você vai perceber. Legal, legal, gostei. É por isso que a gente decora a fala dos campeões do LOLzinho. Porque é sempre o mesmo molde, é sempre a mesma fala, é sempre a mesma frase. Então, Nossa, que maneiro. Então assim, dependendo do jogo, dependendo da produção, a gente grava várias frases em intenções diferentes, mas assim, isso não parte da gente, dublador, parte do cliente. Legal. Se o cliente criou aquela identidade com 6 granadas falando a mesma coisa, a gente vai fazer essas 6. E aí você vai ouvir periodicamente essas 6. Porque a gente ouve o tempo inteiro, a gente tá se ouvindo. A gente gamer, a gente tá ouvindo o mesmo cara falando o tempo inteiro. E sabe, e se for um vem cá, toda vez que você tiver que chamar o cavalo, o mesmo vem cá, no 100º vem cá do cavalo, você não aguenta mais. Cara, legal você falou desse negócio de língua oriental, assim, porque eu sinto que tá tendo uma enxurrada de série coreana, anime japonês, acho que cada vez mais, agora tá passando na Netflix e tal, então tá vindo muito essa pegada oriental pra vir pro Brasil. Dentro de jogo também. Dentro de jogo também? Dentro de jogo também, porque a gente tá tendo um boom de Royoverse com Genshin e o Kong disputando. Pra gente com a dublagem realmente tradicional, a gente tem muito costume de dublar um anime. Anime é uma parada que tem vindo muito forte. Cara, tem muito anime, né? Uma infinidade de anime. Sim. E que bom que eles estão sendo dublados. Eu sempre brinco com a galera que quer começar nessa carreira da dublagem. É assim, não se preocupa, dá tempo, até porque o One Piece tá sendo dublado. Exatamente. Então você vai ter trabalho, eventualmente você vai trabalhar. Vai sobrar algum pirata pra você fazer. Tem mais de 1000 episódios. Então tá tudo bem. Tá de boa. Mas, assim, o anime, a gente tem essa dificuldade. Na verdade, é quase que um traço da gente colocar a nossa voz nesse mundo da dublalândia. E o anime, ele te permite ser mais exagerado, porque os animes, eles têm essa questão de ser super exagerado. E
E nos games, a gente também começa a ver um pouco mais sobre isso, vindo com muitos jogos vindo da China. A China tem exportado muito jogo dublado, localizado para cá no Brasil. Gostaria mais que tivessem outros jogos coreanos, né? Como você falou do Royalverse. Então, assim, o Genshin ainda não tá, né? Sim. Mas seria ótimo que se tivesse, porque também vai dar muito trabalho pra gente, que vai sobrar trabalho pra todo mundo. E é legal de fazer, cara, porque como vocês são exagerados. Deu mal, você tem que fazer essa adaptada, porque eles falam um monte, pra gente seria pouco, você tem que dar uma crescida. É mais gostoso de fazer? É mais difícil? Tanto faz? Qual o sentimento? Eu vou, se me permitem, eu vou fazer um jabazinho pra mim mesmo. Pô, agora? Amor de Cristo. Lá no meu Instagram, que é DDoSTHEDOCIL. Bota aqui embaixo. Galera que tá vendo... No meu Instagram eu deixei um vídeo desse meu trecho que eu apareço no Elusive Samurai. E o pessoal fala muito sobre a minha voz não tá parecida com onde a minha voz não ser parecida com a voz que eu fiz. Porque o anime permite você ser muito mais exagerado e é super legal. Assim, quando eu fui fazer lá, quando eu fui dublar, uma das coisas que o Renan Alonso, que foi o meu diretor, que ele é o dublador do Morty, do Rick e Morty. Legal. Ele falou assim pra mim, cara, legal, a intenção é essa, só que exagera, joga lá pra cima. Então eu ficava assim, o nome do personagem principal é o Lord Tokiyuki, e eu ficava assim, Lord Tokiyuki, e ele assim, é isso, mas faz mais, e eu, Lord Tokiyuki! Então era sempre aqui, lá em cima. E a gente tem que jogar essa voz lá pra cima, sabe? E no game isso também funciona. Esses lugares diferentes que a gente coloca a nossa voz que deixam tudo muito mais divertido. Mais vivo também. Então, legal. Esses jogos que são orientais, por eles terem, em sua maioria, essa essência mais exagerada, é legal da gente brincar com isso. E a localização de games, ela permite com que a gente, além da gente brincar com a voz do personagem, com o que é o personagem, a gente ainda coloca o nosso temperinho, Brasil, sabe? A gente vai botar um equalizar sua cara, se a gente fizer bem feito, fica legal. Vai equalizar sua cara! Isso! Porque se ficasse bem encaixadinho, ninguém reclamava. Ia ficar o máximo, sabe? Tem jogo, e assim, existem vozes icônicas, acho que é Cláudio, se eu não me engano, que é o Seijel, que é o dublador do Seu Madruga. Ele dubla Diablo. Legal. Ele é um vendedor. E assim, quando eu encontrei ele, eu tô assim, cara, é o Seu Madruga. Seu Madruga. É o Seu Madruga. E quando você vai encontrando outras vozes que são muito conhecidas da dublagem tradicional nesses jogos, você fica assim, nossa, que legal, essa aqui é a Alessandra Araújo, essa aqui é a Morgana, e ela tá fazendo aquilo no outro, e é toda essa magia de você, porque o game, em um jogo você é um cara super sério, no outro você é um cara meio babaca, no outro você é um cara divertido, no outro você é uma criança. E se você tiver esse alcance vocal, dá pra fazer tudo. É muito mágico. É legal você falar esse negócio dos exageros, porque a gente acabou de gravar um episódio sobre anime, o episódio 10 aí do X-Dome 11. Você pode ir lá olhar, a gente fala um pouquinho desses exageros. A gente comenta bastante da questão do exagero, dessa coisa, e vocês estavam comentando já de abrasileirar e de trazer o exagero pra dentro. Eu lembro muito do Garcia Júnior falando, Briggs, desce do lustre, Briggs. Porque ele inventava, e aí nasce um fricazoide, aí nasce o professor português dos incríveis. E aí Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho total, cara. O Avatar é um absurdo, assim. Esses personagens, assim, são incríveis, cara. A dublagem do One Punch Man, pra mim, é uma das minhas favoritas. É muito bom, cara. Eu assisti o One Punch Man no original e assisti ele dublado. Porque é sensacional. Então, trazer isso para os games também é quase que um dever nosso como dublador, como artista da voz, de trazer essa brasilidade dentro do game, sabe? Deixa eu puxar um assunto meio complicado aí, um pouco mais chato talvez, que é o negócio da IA, inteligência artificial. A gente não passa um episódio sem falar de polêmica, né? Todo episódio tem que ter polêmica cada vez. Tem que ter um pouquinho, vai. Ó o bingo! De cara, você tem medo de perder teu emprego? Porque agora a IA vai dublar tudo. Não fecho com robô. Tá? Vixe! Porque dublagem viva não fecha com robô. É assim, medo eu não tenho, não. Eu não tenho medo de perder meu emprego. Eu acho que esse é um grande receio que a gente tem que ter como profissional.
mas eu acho que isso é como um profissional num todo. Todos nós temos que tomar sempre muito cuidado com até onde a inteligência artificial ela tem que ser utilizada como ferramenta e até onde a inteligência artificial é usada para substituir alguém. Legal. Eu acho que a inteligência, que a IA, ela eventualmente vai substituir alguns trabalhos que antes a gente tinha na dublagem. Seja ela na dublagem tradicional, na localização de games. Mas eu não acho que ela substitui todos. Sim. Eventualmente, pode ser que sim. Mas eu espero que isso não aconteça, sabe? Porque única e exclusivamente vai depender do público. A pessoa que mais vai fazer a inteligência artificial ser popular ou substituir o nosso trabalho, vai depender exclusivamente de quem está consumindo, do consumidor. A partir do momento que alguém está ouvindo isso e aí ouve uma dublagem IA e coloca lá que porcaria uma dublagem IA, ou que porcaria esse jogo foi feito com imagens geradas por IA, se isso gera uma reclamação, isso movimenta com que os clientes, com que as produções sejam feitas usando pessoas, não a inteligência artificial. E a inteligência artificial é utilizada como uma ferramenta para facilitar o nosso trabalho. Se esse comportamento de inteligência artificial se torna algo que as pessoas começam a relevar, deixar para lá, passar batido, aí sim ela vai começar a substituir a gente. Porque aí vai parar de ser algo incômodo. Hoje a inteligência artificial na dublagem é horrível. É horrível, é péssimo, não tem interpretação nenhuma, é uma coisa tenebrosa, mas ao mesmo tempo, há 2 anos atrás, o Will Smith comendo macarrão era uma cena de terror analógico. E hoje em dia já é uma coisa que você já consegue enxergar, ela fala assim, tá melhorando. Então, assim, daqui 2, 5, 10 anos, a inteligência artificial, ela vai se aperfeiçoar, vai se aprimorar cada vez mais. Mas ainda assim, o fator humano, isso, perfeito, ele é insubstituível. Principalmente no ramo da arte, você traz pra voz, dublagem, etc. E eu acho que ainda vai levar alguns anos a mais pra voz ela ficar perfeita, ter interpretação e etc. Eu sou do ramo da literatura. O texto já está muito bem escrito, a gente já tem uma IA que sabe escrever bons textos, e a gente pensa muito nisso. Será que os autores, as produções literárias vão ser substituídas por IA? E aí eu vou para seu ponto. A arte não dá para ser substituída pelo humano, tem um fator humano muito forte ali na arte para ter essa conexão. Deixa eu puxar um outro lado. A gente estava comentando no início do episódio que é muito difícil, é muito trabalhoso, muito custoso você localizar um jogo. Sim. A IA, será que ela consegue trazer uma ferramenta para ajudar nesse trabalho? Não é questão de substituir, mas, por exemplo, Baldur's Gate, que a gente estava falando, não tem em português. Não tem em português porque é difícil, porque é custoso, porque é trabalhoso. Se você, de repente, tem uma IA aí no meio para poder ajudar, será que não viabilizaria o trabalho para você fazer uma voz menos importante, um ruído de fundo, de vozerios, basicamente, por exemplo? É visto, dá pra gente ver como isso, alguma coisa assim? Hoje em dia não. Hoje em dia... Porque hoje em dia é uma porcaria, não. Beleza. Inclusive, se ela ficar boa. Mais caro. Sai até mais caro você tentar utilizar a inteligência artificial nos seus projetos do que se você usar pessoas mesmo. É porque a inteligência artificial, ela requer muita revisão. E essa revisão demanda tempo e esses caras, eles não... A última coisa que eles querem é que o projeto deles demore. Então, o tempo que você faz um NPC que seja de Baldur's Gate, esse tempo seria extremamente simples se você só colocasse um cara lá, uma pessoa lá, uma dubladora, um dublador, que fosse lá, fizesse a voz e acabou. E vai ficar incrível, vai estar pronto na sua mão, vai estar lá mastigadinho. Assim, o que eu vejo é que a inteligência artificial, ela pode servir como uma ferramenta para acelerar um processo de tipo tradução, alguma coisa que seja para modular a voz, tipo, putz, falhei aqui faltou ar, então a gente usa a IAzinha aqui, dá uma corrigida aqui, joga um Pro Tools ali para dar um DALI, sabe, dar uma melhorada aqui e ali, essas coisas. Mas substituir, assim, eu não acho que, por exemplo, o trabalho de tradução seja algo que tenha que ser substituído por uma inteligência artificial. Perfeito. Porque a localização vai muito desse lado também. O feeling do cara que tá traduzindo é ele que junto com o diretor, que muitas vezes é o próprio diretor,
junto com o diretor e principalmente junto com o ator, quando ele recebe o texto, ele fala assim, putz, isso daqui não tem nada a ver, ou ele fala, cara, é genial isso. Essa frase aqui é incrível, e faz, e fica absurdo, sabe? Então, eu não acho que a inteligência artificial vá roubar o meu emprego se eu for bom. Perfeito. Nossa, isso daqui já tá capa de sabeninho de corte, adorei. Legal. Acho que isso acaba encaixando em muitas outras áreas, não só a dublagem. Isso. Assim, a inteligência artificial teria a capacidade de te substituir se chegasse a esse lado. Mas ia ser horrível. Perfeito. Horrível. A gente comenta sobre a inteligência artificial ser boa, a gente falou em outros episódios, por exemplo, para você colocar o comportamento de um NPC. Sensacional, pô, e ela vai ajudar pra caramba. Quanto melhor ela for, melhor aquele NPC vai se comportar. Mas tem essa parte artística aí que sempre tem uma... Dá umas esbarradas ali que são caminhos meio nebulosos, digamos assim. É porque o Briggs, ele coloca isso de uma maneira, cara, primorosa e eu... Rubrica em cima. Isso. Ele fala que a dublagem no futuro, ela vai se dividir em dois lados. A dublagem com inteligência artificial vai ser o nosso fast food e a dublagem viva é a comida caseira. As duas coisas são comida. Às vezes você gosta de comer lá uma comidinha, um fast food meio ruinzinho, mas você sabe que não é bom. Isso. Você só come assim, mas você sabe que é bom. A comida boa mesmo é a comida caseira, feita com carinho, com amor. Por isso que eu falei tempero. Então, é esse sentido, assim. Eu também vejo que muito da comida caseira é arte, cozinhar também é arte. Então, essa arte... Só o Rato Túlio ensinando isso pra gente. Ratatouille, inclusive. O Ratatouille é forte, tá? Inclusive, quero mandar um beijo pra Michelle Gabriel, que me deu uma aula de voz original. Eu tive a presença dela, que é a diretora do Ratatouille. Meu Deus do céu. Ratatouille, carrinhos, o ursinho da pesada. Meu Deus. É maravilhosa, mano. Maravilhosa. Beijo pra vídeo de brinquedo. Exatamente. Então, assim, a dublagem viva, pra mim, é a comida caseira. Ela vai se tornar uma comida caseira cada vez mais. Eu acho que essa vai ser um principal diferencial. E ao ponto de falar assim, nossa, essa dublagem por IA tá ok, mas nossa, eu gosto tanto mais desse filme que a dublagem é viva, sabe? Desse game que foi localizado com pessoas, não por IA. Eu acho que vai pra esse lado, assim. Eu não me sinto muito ameaçado, não. Porque eu pretendo ser bom no que eu faço. E com isso, estamos encerrando aí o 11º episódio do nosso X-Dome On, seu podcast de game. Queria agradecer, meu querido, a presença. Foi muito legal, bate-papo absurdo. Valeu, Tomic. Valeu demais pela moral. A gente está, como sempre, aqui na Arena X-Dome. A gente tem a Furlan Imports abrilhantando o nosso cenário. O QR Code está aí na sua tela. Para a galera que escuta o podcast, tem na descrição do vídeo também como chegar na Furlan Imports. E também, se vocês quiserem trocar uma ideia com a gente de forma mais pessoal, temos nossas redes sociais. Agora vai ser escadinha, né? Porque eu não me jogo só pra você, agora eu tenho que jogar pro Dócio também. Então, @LostTomic, Gruntar TV, Dedócio. que ele já comentou no meio do episódio, mas é sempre bom dar aquela reforçada para, né? Mais seguidores nunca é demais. E também na nossa arena, @XDomeArena, para seguir, para dar aquele apoio, dar aquele feedback, aqueles comentários. E agora fica uma perguntinha no final do episódio. Quem que vocês querem que seja o nosso próximo convidado e o próximo tema, hein? Legal. Fica aí na mão de vocês, a galera do YouTube nos comentários, a galera dos agregadores de áudio também, dependendo do seu agregador, pode colocar nos comentários. Deixa eu dar a palavra aqui pro nosso querido Dócio para você poder dar o seu alô. Se quiser encerrar, pode também. É seu programa. Vixe, tá bom. Primeiro, agradecendo de novo o convite, assim, o Gruntar, ele me convidou e na hora eu já aceitei. Eu falei, não é impossível falar não pra um cara desse, eu só tenho que agradecer o Gruntar pelos convites. É um prazer imenso estar aqui com a companhia de vocês dois, ter essa oportunidade de mostrar uma carreira nova minha aí, uma faceta nova minha. E agradecer também ao apoio de todo mundo que tem me ajudado muito aí a chegar nesse caminho novo. Eu espero que todo mundo possa me acompanhar também nas minhas redes sociais. Eu vou publicar todos os novos projetos que vão vindo aí, seja na dublagem tradicional, na localização de games, com audiolivro e um monte de coisa, porque a gente tem que ser o mais versátil possível. Vai fazer o que precisa. Obrigado mais uma vez, e eu não posso encerrar isso aqui sem falar que eu, claro, sempre te espero.